O século XX. Que época! Foi um tempo de rupturas gigantescas, um período em que impérios inteiros desmoronaram e novas nações nasceram literalmente do fogo e das cinzas. De Petrogrado a Havana, de Xangai até Teherã, o mapa do mundo foi completamente redesenhado por insurreições. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender a anatomia desses momentos que definiram a nossa história moderna. E tudo começa com essa pergunta, né? O que, afinal, leva uma sociedade ao seu limite, ao ponto de ruptura? Não estamos falando só de batalhas ou de líderes carismáticos. A questão é bem mais profunda. Estamos falando daquelas fissuras na sociedade, na economia, na política, que de repente se abrem e simplesmente engolem o mundo como ele era. O que será que acende essa faísca? Bom, para investigar essa questão, a gente vai fazer uma verdadeira viagem pelo globo. Vamos analisar 12 revoluções que marcaram época. Cada uma, claro, com a sua própria história, seus heróis, suas tragédias. Mas quando olhamos para todas elas juntas, elas nos contam uma história muito maior sobre essa busca incessante por mudança. Então, por onde a gente começa essa análise? Pelas causas, claro. Pelo comecinho de tudo. Embora cada revolução tenha acontecido num lugar e num tempo diferente, é impressionante como a gente consegue identificar padrões, sabe? Forças que aparecem de novo e de novo. São as verdadeiras centelhas que, nas condições certas, provocam um incêndio de proporções históricas. E essas causas, de modo geral, podem ser agrupadas em duas grandes frentes. De um lado, tem a luta pela libertação nacional. Aquele sentimento de essa terra é nossa, de expulsar uma potência estrangeira e finalmente firmar a soberania. Foi o que vimos acontecer, por exemplo, no Vietnã e em Cuba. Já do outro lado, a briga era interna. Era uma luta de classes, uma guerra para derrubar a elite que mandava em tudo e redesenhar a sociedade de baixo para cima, como aconteceu na Rússia e no México. E olha, essa citação do Mao Zedong, que foi uma figura central na Revolução Chinesa, resume perfeitamente a intensidade do processo. Ele diz que a revolução não é um banquete, é um ato de violência. E isso é forte, mas a história mostra que não se trata de uma transição calma, pacífica. Na sua essência, a revolução é um confronto direto pelo poder. É uma ruptura, muitas vezes violenta, com tudo o que veio antes. Ok, se as causas são a faísca, as estratégias são tipo o manual de instruções de como transformar essa faísca numa fogueira gigante. E não existe uma receita de bolo, uma fórmula única para a vitória. Os revolucionários precisaram ser criativos, adaptar suas táticas ao terreno, à geografia e principalmente à população que eles queriam mobilizar. E essa diversidade de estratégias fica muito clara quando a gente compara alguns casos. Na China, por exemplo, a tática foi uma guerra longa, que começou no campo, com apoio total dos camponeses. Em Cuba, um modelo parecido, a famosa guerra de guerrilha, ou foco, também partindo do campo. Agora, no Irã, o palco foi completamente outro, as cidades. O país parou com greves gerais e a insurreição foi urbana, unindo trabalhadores, estudantes e até o clero. Percebe? O sucesso dependia de escolher a arena e a tática certa para cada lugar. Mas, apesar dessas estratégias todas serem diferentes, a gente consegue enxergar um certo padrão, um tipo de passo a passo. Primeiro, o sistema antigo, o antigo regime, entra numa crise que parece não ter mais volta. Depois, a insatisfação geral vira mobilização popular. O povo vai para a rua. Em seguida, vem a luta aberta pelo poder. E, para os que vencem, começa o desafio monumental de construir algo totalmente novo a partir das ruínas. E aí vem a pergunta, e depois que a poeira baixa, o que acontece? Porque vencer a luta pelo poder é só o começo da história. O verdadeiro teste de uma revolução é o seu legado, o que ela consegue construir e também o que ela acaba destruindo no longo prazo. E esse legado é quase sempre uma via de mão dupla, cheiro de contradições. Por um lado, a gente vê feitos incríveis, como a criação de novos modelos de Estado, reformas que distribuíram terra para quem não tinha nada e, claro, a inspiração que esses movimentos deram para outros ao redor do mundo. Mas o custo também foi altíssimo, muitas vezes com guerras civis terríveis e a reconfiguração de alianças globais que acabaram gerando novas e perigosas tensões. Para a gente ter uma ideia do impacto na vida das pessoas, olha só esse número. Depois da Revolução Sandinista na Nicarágua, foi lançada uma campanha de alfabetização em massa. O resultado? A taxa de analfabetismo, que era de mais de 50%, caiu para 13%, em menos de um ano. Isso é um exemplo muito concreto de como uma transformação política pode gerar uma mudança social profunda e imediata, um dos grandes acertos que ecoam até hoje. Na Bolívia, a gente vê outro feito impressionante. Esse gráfico mostra o que aconteceu depois da reforma agrária de 1952.
A estrutura de posse de terra, que antes era dominado por latifúndios gigantescos, foi completamente virada de cabeça para baixo. Isso aqui não é só um gráfico, né? Isso representa uma mudança sísmica no poder econômico e social do país, dando poder a milhões de camponeses. Então, depois de olhar para todo esse século de agitação, a pergunta que fica não é só sobre o passado, é também sobre o futuro. Será que as forças que moveram todas essas revoluções ainda existem hoje? E como será que elas se manifestam no nosso mundo? Hoje as ferramentas são outras, né? As redes sociais podem organizar um protesto em questão de horas, mas será que a mudança de verdade, a mudança fundamental, ainda exige que as pessoas ocupem o espaço físico, a pressão das ruas, as barricadas? Ou será que a próxima grande transformação vai ser digital? Bom, essa é uma pergunta que fica para o nosso tempo refletir.